Bom dia com Jesus, irmãos. Deus continue nos abençoando mais uma vez, no seu precioso nome. Nós devemos sempre agradecer a Deus por cada manhã que amanhece, né, irmãos? Com saúde, com vida, junto com a sua família, para estar aqui na igreja, na casa do Senhor, para ter esses momentos maravilhosos aqui, né? E isso é muito gratificante, né? Gratificante. Tem gente que não vê, né? Isso como uma gratificação ao Senhor. Mas aquele que raciocina, né? Que pensa, né? Como diz Salomão, que tem entendimento, eles veem isso aí. E o seu coração sempre está agradecido a Deus por estar aqui na casa do Senhor nesta manhã, servindo ao Senhor, tendo companheirismo uns com os outros, como diz o profeta, em torno da palavra, adorando ao Senhor e alimentando a nossa alma da sua palavra. Aos irmãos que estão conosco pela internet, as igrejas, Brejinho das Ametistas, Guanambi, irmão Fled com a irmã Rafaela e suas crianças aí em Bom Jesus da Lapa, irmão José ali em Pilões com a sua família, irmão Vando, mais a irmã Guia aí na roça aí no sítio aí, né, irmãos? Em Pindaí. E eu acho que tem mais aí, não sei, me esqueci, né? Creio que tem, né? E Deus continue abençoando cada um de vocês. Nós estamos juntos, aqui no mesmo Espírito, né, irmão, da palavra, e vamos ser abençoados mais uma vez nesta manhã. Aos irmãos que não pôde estar também aqui conosco no tabernáculo nesta manhã, por motivo de força maior. Se é assim, né? Agora, se você não veio porque não quis vir, ou por qualquer motivozinho você não veio, então fica entre você e Deus. Deus sabe melhor e conhece melhor o seu coração. Nós já estamos de pé. A escritura que nós vamos ler nessa manhã é em Salmo, capítulo 27 e o versículo 1. Salmo capítulo 27 e o versículo 1. Vocês aí nas igrejas, em casa, vocês devem ler junto. Faça aí da sua casa, da sua sala aí onde você estiver, um santuário. Deus te honra. Você que está em casa nos acompanhando, faça aí deste local aí um santuário. Um santuário. Você não tem a igreja aí onde ir aí, mas você está cultuando conosco agora através da internet. Seja sincero, né, irmãos? Então pega a sua Bíblia, leia junto conosco aqui e vamos manter a ordem da igreja. O profeta fala que quando a igreja está em ordem, de acordo com a palavra de Deus, o Espírito Santo tem toda a liberdade no nosso meio. Quando nós saímos fora da ordem da igreja, então ele toma o voo e vai embora. Então você quer conservar esse bom Espírito Santo em você, aí no seu lar, na sua família que está com você agora, na igreja que está nos assistindo agora, mantenha a ordem da igreja aí, para conservar o Espírito Santo no nosso meio. Salmo capítulo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei?
O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, se investirem contra mim, para comer a minhas carnes, tropeçarão e caíram, né? Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. Oremos. Bendito Deus. Eu levanto minha mão, Senhor Jesus, para agradecer ao Senhor por esse momento tão maravilhoso aqui na tua presença, por essa manhã gloriosa quando o sol brilha forte, representando aquele sol da justiça, que é o Senhor Jesus Cristo, que brilha em nossas vidas, em nossas almas, trazendo vida, saúde, Pai, com os seus raios de amor divino, iluminando nossos corações, a nossa alma, o nosso espírito, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por esse dia, por esta manhã, por esta reunião que já iniciou com orações, hinos, e agora nós lemos a palavra do Senhor e ela está diante de nós, e eu peço a inspiração do Senhor. E enquanto a tua palavra vai ser ministrada, que o Senhor cura aqueles que estão enfermos nesta manhã. Talvez não dormiu bem, uma dor na coluna, na perna, no estômago, na cabeça, ou alguma coisa o fez perder o sono. E eu oro por este irmão, por esta irmã nesta manhã e peço a saúde, a cura. Talvez a mente um tanto perturbada, e não conseguiu descansar, dormir, mas eu peço a libertação para ele, para este irmão, para esta irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor nos ajude também agora através da palavra, Senhor Jesus. Continue abençoando as igrejas que estão conosco, Brejinho das Ametistas, Guanambi, os demais irmãos, famílias que estão nos acompanhando nesta manhã, Senhor. Que eles sejam abençoados e ouça a voz do Senhor falar através da palavra que vai ser ministrada nesta manhã. Eu peço essas bênçãos no teu precioso nome, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Podeis vos assentar, irmãos. Muito bem, irmãos. Pela primeira vez nessa manhã, nós estamos transmitindo os nossos cultos apenas para a igreja de Brejinho, Guanambi, esses irmãos que eu citei aqui, né, irmão? Ao momento. E se o Senhor permitir, irmãos, nós vamos transmitir para todos que querem nos assistir, né? Mas ao momento é apenas para esses irmãos, né? Eu senti de fazer assim. E através desse sistema, eles podem me ouvir, pregar como seu pastor, e me tê-lo lá no púlpito, né, irmão? Na igreja, que é o maior prazer que ele sempre desejou, o maior desejo que eles sempre desejaram, era que eu transmitisse a escola
para eles. E creio que vai ser uma bênção, como os demais cultos que é transmitido aqui a terça-feira, domingo, tem sido uma bênção para todos eles. Graças a Deus eu fico mais descansado. Saber que eu estou fazendo tudo o que eu sei fazer para alimentá-lo, este povo, né, que Deus colocou sobre a minha responsabilidade. O mesmo alimento que vocês estão recebendo aqui na igreja local, eles estão recebendo também lá. Isso me dá segurança, irmão. Fico feliz de saber disso. Graças a Deus, essa responsabilidade Deus colocou sobre as minhas mãos, sobre os meus cuidados. E eu tenho que ser sincero. Foi o que o anjo pediu para o irmão Brana, ser sincero a Deus, para que Deus pudesse usar ele em suas mãos e abençoar o povo através dele. E vocês que moram aqui em Caetité, vocês devem se esforçar, irmão, para vir à igreja. Os que podem vir, os que não podem, Deus sabe melhor. O irmão Brana disse que a escola dominical, o culto domingo de manhã, é um dos cultos mais sobressalentes, mais importante. Então devemos vir a este culto, a esta reunião, no domingo de manhã. Como vocês aí também, nas igrejas, devem ir à igreja e ouvir a palavra, né, irmãos? Ter esse momento glorioso, maravilhoso na presença de Deus. Nessa escritura que nós lemos aqui, eu quero pegar o verso 4, que nós está já dentro do assunto, e a igreja, né, lá cultuarmos. Davi, ele tinha um desejo profundo em seu coração de ir ao templo ali em Jerusalém para adorar a Deus. Ele chega a dizer no capítulo 27, versículo 4 de Salmo, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Quer dizer, em outras palavras, uma coisa mais importante para mim, o que eu mais desejo, ele diz: eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Agora imagina que Davi tinha um desejo profundo de ir à casa do Senhor e de morar na casa do Senhor. Morar na casa do Senhor. Está vendo, irmão? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor. Davi tinha desejo de morar. Agora muitos não têm desejo nem de ir à igreja e ficar apenas 1h30. E se o culto demorar um pouquinho, já está balançando a cabeça e está até saindo, indo embora sem terminar. Como é que está a situação, né? O nível de fé dos crentes desses últimos dias. Nós somos muito impacientes, desinteressados a respeito das coisas de Deus. E aí queremos ser abençoados, queremos, né, alcançar muita bênção e tal, queremos ter uma família abençoada, queremos, enfim, ser abençoado no comércio, no trabalho, em toda a vida. Quando nós não rendemos a Cristo, não temos desejo por Ele, não temos interesse pela igreja, pela causa do Evangelho, do Reino de Deus, nós não temos o mínimo de interesse. E queremos ser abençoados e até queremos cobrar de Deus através da oração. E até murmurar: Deus não está ouvindo a minha oração, Deus não está me abençoando.
isso não está dando certo para mim, não está dando certo para mim, eu tento, não consigo, essa coisa toda, há tanto tempo esperando. Mas será que você está dedicando a sua vida a Deus, aos cultos, à leitura da Bíblia, da mensagem? Será que nós estamos amando as coisas de Deus? Será, irmãos, que há um desejo profundo em nosso coração pelas coisas de Deus, para Deus nos abençoar? Será que nós estamos dedicando? Davi chegou a dizer: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar. Não é só ir lá uma horinha e voltar correndo, não. Ele queria morar na casa do Senhor todos os dias. Não, pastor, está tendo muito culto, pastor. Não precisa tudo isso. Basta um culto na quarta-feira e outro culto no domingo. Não precisa isso não, servir a Deus não precisa isso não. E não vou também não, basta eu ir num culto só domingo à noite. Não vou desviar. Não é isso que vai fazer eu ser mais crente? Tem gente que acha desculpa por todos os lados. Ah, fulano que está indo, não perde um culto, está com seus problemas de saúde e tal, parece que não anda as coisas bem para ele e para ela. Tem gente que acha desculpa de todos os lados. Veja só, e o diabo, ele é oportunista. Aí ele aponta fulano que está indo na igreja e que é fiel a Deus, e aconteceu isso, aquilo outro, e acabando a pessoa vai olhando por esse lado, né? E vai se esfriando. Tem gente que não vence nada, irmão. Não sabe vencer nada. Tem gente que mede a sua vida pela vida do vizinho. É desse jeito. A sua fé pela fé do outro irmão, da outra irmã. Tem gente que não tem decisões próprias. É indeciso. Se fulano for, eu vou. Se fulano ficar, eu fico. Se a igreja estiver cheia, eu vou à igreja. Se a igreja tiver pouquinhos irmãos, eu também não vou. Tem gente que é movido por entusiasmo. Festas, igrejas cheias. Mas tem aquele crente, ele é firme, glória a Deus, convicto. Ele tem compromisso com Deus, com a igreja, com o ministério. Ele é sincero. Pois é. Davi, ele tinha desejo de morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, ele diz, para contemplar a formosura do Senhor. Vê como o Senhor é formoso. Aqui você descobre a formosura do Senhor, diz Davi, no templo de Deus. É que você descobre a formosura do Senhor, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor. É onde você sente a glória do Senhor. É onde você é alimentado, espiritualmente falando, é na casa do Senhor. Aonde você encontra com seus irmãos para ter companheirismo na palavra, diz o profeta. É aqui. Então, tem que haver esse desejo. Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. É aqui que nós aprendemos. Porque no dia da adversidade, está vendo, irmão? No dia mais difícil que você estiver enfrentando na vida, muitas diversidades estiver acontecendo na sua vida, crises, problemas, lutas. Aí Davi diz que ele me esconderá, e ele te esconderá, ele me esconderá também. Você pode dizer para você, ele me esconderá no seu pavilhão. Olha,
no pavilhão do Senhor. E quem vai mexer conosco? Se nós estamos escondidos no pavilhão do Senhor, no oculto do seu tabernáculo. Que maravilha, né, irmão? Me esconderá e pôr-me sobre uma rocha. E vocês sabem que rocha é algo inabalável. Nenhum vento, nenhuma tempestade pode abalar uma rocha. Ela é firme, ela é inabalável. Agora, o profeta diz que nós temos que aguardar, ou que guardar a ordem. Ele pregou a mensagem intitulada A Ordem da Igreja. E ele diz que todo cristão deve guardar a ordem da igreja. E devemos ler. Ele recomendou que a mensagem, a ordem da igreja, fosse lida sempre para a congregação, para a igreja não sair da ordem, não perder o rumo, né, irmão? Não sair da ordem. E nessa mensagem, Deus ocultando em simplicidade, a revelação dos 7 selos, no parágrafo 25 ele diz assim, ó: assim agora no edifício, penso que deveríamos ter, ele fala, ter nisto, se foi dedicado ou vai ser dedicado, falando da dedicação da igreja, do tabernáculo. Em alguns minutos, ele fala, em alguns minutos, a adoração de Deus, que deveríamos conservá-lo assim, em ordem. Nunca devemos comprar nem vender no edifício na igreja. Fazer negócio. Sabe que hoje nas denominações, em muitas delas, eles compram e vendem assistindo o culto no banco da igreja, fazendo negócio. Aí você pode dizer assim, pastor, será? Sim, acontece. Vendas de boi, de gado, de carro, de moto, dentro da igreja, enquanto o pastor está trazendo a mensagem. Por isso que Mombrana, ele presenciava isso em suas campanhas, em seus cultos, em muitas igrejas que ele pregou, no meio do povo evangélico. E ele via isso, pessoas comprar e vender dentro do santuário. Por isso que ele diz, nunca devemos comprar e nem vender no edifício. Aqui é um lugar de adoração a Deus, um lugar aonde se deve ter a ordem. Nunca devemos fazer qualquer negócio nesse auditório aqui. Isso nunca se deve fazer aqui. Ou seja, coisa como permitir que ministro entrem e vendem livros e tudo mais. Isso tinha lá, acontecia lá. Mombrana presenciava isso nas suas reuniões. Creio que não era no tabernáculo dele, na igreja local, mas nas campanhas que ele fazia, igrejas que ele pregava, muitas igrejas que ele pregava, muitas denominações, ele via isso, essa falta de ordem. Não importa o que seja, há outros locais para se fazer isso, porque nós não deveríamos comprar ou vender na casa do nosso Senhor. Como Jesus chegou lá no templo ali em Jerusalém, expulsou aqueles que vendiam pombo, né? E comprava e estava negociando ali no templo ali em Jerusalém. Ele derrubou aquela mesa, né? E expulsou todos que estavam negociando ali.
Esse espírito, ele é velho, ele não é novo. A casa do Senhor é para adorar a Deus, é para ouvir a sua palavra com reverência. Você que me assiste pela internet, você deve manter essa ordem aí nos seus lares, nas igrejas. Ah, não, o pastor não está aqui, é através da internet e tal, e parece que é um pouco cansativo. Não tem nada cansativo. Se você está no Espírito do Senhor, não tem nada cansativo. Tudo é bom, tudo é maravilhoso. Você tem que manter a ordem. Você quer o Espírito Santo aí, na sua vida, no seu lar, junto com você aí, a sua família, na igreja que você está agora aí me assistindo? Então mantenha a ordem. Ele está aqui, o Espírito Santo está aqui. O profeta chega a dizer: deixe-me entrar na igreja, numa igreja, e ficar apenas por alguns minutos. Eu lhe direi se ela tem o Espírito Santo ou não. Deixe-me ver a ordem, como eles se comportam ali. Eu lhe direi se eles têm o Espírito Santo ou não. Que coisa linda, né, irmão? Deus gosta de ordem. Quando Ele fez aquela multiplicação daqueles 5 pães e 2 peixes, Ele organizou aquela reunião, aquela multidão, e Ele mandou que assentasse de 50 em 50. Isso é ordem. Como Deus gosta de ordem, né, irmão? Colocou os grupos de pessoas de 50 em 50. E Ele deu graça por aqueles 5 pães e 2 peixes. E eles foram multiplicados. E a Bíblia diz que comeu 5 homens, 5.000 pessoas, além de crianças, né? E sobraram ainda 12 cestos cheios de pedaços de pão. E peixe também, né? Como é que Deus faz? Mas Ele gosta de ordem. Eu dou graças a Deus pela ordem desta igreja aqui, né? Graças a Deus. E as demais também. Às vezes a gente recebe telefone de algum colega elogiando aqui o tabernáculo, que acompanha pela internet, irmãos, e eles falam da boa ordem que a igreja aqui tem. Isso é bom, né, irmãos? Isso é bom, né, a gente receber essa nota. É para a glória de Deus. Isso é para a glória dele. Os irmãos têm isso em si. Às vezes não é tanto ensinado aqui, batido muito sobre a ordem, mas vocês têm aprendido, glória a Deus, e têm adquirido esse bom espírito da ordem da igreja, e tem sido uma bênção. O pastor não tem dificuldade de trazer a mensagem de irmãos caminhando para lá e para cá, para lá e para cá, toda hora bebendo água sem necessidade, indo ao banheiro sem necessidade, e essa coisa toda, e conversando, cochichando, né? E um com o outro, e dando risadinha ali. Não. Todo mundo em ordem, em atitude de oração, e com os olhos olhando para a palavra, para a mensagem. Isso é maravilhoso, não é, irmãos? Com os ouvidos atentos à mensagem. Isso é muito bom. Vamos conservar assim. Vocês que estão me assistindo pela internet também, mantenha isso aí, irmão. Isso é muito bom, isso. Deus ama isso aí. As crianças também nos braços das mães, ao lado da sua mamãe. Então tudo ali mantendo a ordem da igreja. Isso é muito bom. As crianças sendo bem ensinadinhas, né? Cresce assim, e é uma benção. O profeta diz aqui: um lugar onde você vem adorar a Deus com a sua família, com seus filhos. Aí eles, deixa eu pegar aqui a metade desse parágrafo. O
Porque nós não deveríamos comprar ou vender na casa do Senhor. Deveria ser um lugar de adoração santo, consagrado para esse propósito. Estão vendo? Agora Ele nos deu um belo lugar. Deu mesmo, né, irmão? Um belo lugar. Dediquemo-lo a Ele e dediquemo-nos com isto também a Ele. Vamos dedicar, ele diz, esse tabernáculo a Cristo e vamos também dedicar a nossa vida a Ele também. Não é somente o tabernáculo, mas a nossa vida também, diz o profeta. Agora, isto pode parecer um pouco rude, mas não é lugar para se conversar. A igreja não é lugar para se conversar. Se você quer dar um amém, se você quer glorificar o nome do Senhor, o profeta chega a dizer aqui, mais embaixo, nós vamos ver aqui, se você quer até gritar, glória a Deus, louvado seja Deus, então faça isso. Então você tem o direito de fazer isso, diz o profeta. Mas não conversar um com o outro. Você não precisa ficar tanto em silêncio. Você pode glorificar o nome do Senhor, pode dar um amém. O profeta vai dizer aqui, você pode até gritar, mas adorando a Ele. Adorando a Ele. Agora, isto pode parecer um pouco rude, mas não é lugar para se conversar. É um lugar de adoração. Nunca devemos sequer murmurar uma palavra aqui dentro. Você sabe por que nós não recebemos muitas bênçãos de Deus? E muitas vezes não somos curados e não somos mais abençoados? É porque em vez de nós adorar a Deus aqui no tabernáculo, nós começamos a murmurar contra o irmão, contra o pastor, contra a mensagem. E aí você perde a sua bênção daquela reunião. Já pensou se você conseguir dominar sua mente? É um tanto difícil, não é, irmão? Ela é um campo de batalha. Sempre estamos batalhando contra os maus pensamentos, murmurações e coisas assim, e tantos maus pensamentos que vêm na nossa mente enquanto nós ouvimos a mensagem. Nós não estamos ligados na mensagem muitas vezes, atento à mensagem. Muitas vezes nossos pensamentos agora mesmo estão rodando em tantos lugares, coisas indevidas, preocupação no trabalho, no dia a dia, nas contas para pagar, no emprego, nas viagens, no almoço, não é? Nós não estamos dando muita atenção à palavra, à mensagem. Nunca devemos sequer murmurar uma palavra aqui dentro. Está vendo, irmão? Fora da adoração uns com os outros. Não devemos. Aqui estamos aqui para adorar o Senhor, para ouvir a sua palavra, vê? A não ser que seja absolutamente necessário. Está vendo? Então você pode, se for uma coisa necessária mesmo, algo, né, irmão? Por motivo de uma força maior, se eu posso dizer assim, dizia o profeta. Mas não converse um com o outro. Nunca devemos nos reunir para conversar. Nunca devemos correr pelo edifício. Olha que isso é um ponto
que nós devemos observar. Caminhar pelo edifício, caminhar pela igreja sem necessidade. Você perde a sua bênção. Ou deixar nossas crianças correrem pelo edifício, pela igreja, para lá e para cá, e a mãe ficar sossegada, tranquila, como que não estivesse vendo, ou até deixar para o diácono tomar conta, assim, os bebezinhos menores, né, crianças pequeninas. A mãe deve ajudar o diácono, colocar ao lado dela ali no banco e dizer para ela: fique quieto, fique quieta. Se é um bebezinho pequeno, ele começar a chorar, então leva para o berçário, coloque ali no berçário e faça alguma coisa para que ela possa, né, irmão, ficar quietinha, né, até dormir, né, para manter a ordem da igreja. Paulo Brana, ele nos ensinou tão direitinho, né, irmão? Glória a Deus, né? Nós temos tudo para ser bons cristãos, uma boa igreja, né, irmão? Uma boa ordem, né? Agora, muitos crentes velhos na igreja, né? 30, 20, 30, 40 anos, às vezes é que não mantém essa ordem. Então o profeta recomenda para não deixar as crianças correr pelo edifício. E assim fazendo, sentindo, não faz muito tempo, ele diz assim, reticência aqui, que fazendo assim, ele fala, nós construímos de modo que pudéssemos solucionar tudo isso. Ele fez uma igreja grande, está dizendo aqui, berçário, banheiro, e coisas assim, para que pudesse as pessoas, para que pudesse manter a ordem da igreja. Agora, estabelecemos isto aqui na igreja, claro, que muitas pessoas são visitantes. E você sabe que o visitante, né, irmão, ele não entende muito, às vezes conversa um com o outro, levanta, vai ali, tal, porque são visitantes. O pessoal do tabernáculo sabe disto, que o edifício vai ser dedicado, estava dedicando um tabernáculo, ao serviço do Todo-Poderoso. Portanto, a nós dedicamos, lembramos-nos de que quando entrarmos neste santuário, devemos ficar quietos uns com os outros e adorar a Deus. Isso é muito bom, irmão. Por isso que o profeta diz que a ordem da igreja deve ser lida sempre para a igreja. Se querem conversar com os outros, há lugares onde podemos conversar assim com os outros, depois que o culto terminar, né, irmão? Mas também conversar coisas boas, né? Falar como o culto foi maravilhoso. É difícil falar isso, né, irmãos? Você já falou para seu irmão quando termina o culto aí? Alguma vez na vida você já falou para sua irmã? Como o culto hoje foi maravilhosa, né, irmã? Como o culto hoje foi maravilhoso, não é, irmão? Já falou, irmão? É difícil, né? Oh, que culto maravilhoso. Mas eles falavam antes. Eu conheci, ainda na minha infância, no Evangelho, vamos dizer assim, para vocês entenderem, pessoas que saíam das reuniões enxugando as lágrimas, chorando mesmo, e dizendo uma para a outra, um para o outro, mas foi maravilhoso o culto, que culto bom, né? Tão maravilhoso. Hoje parece que não se vê mais, né?
Quando nós saímos daqui, lá na fora, nós já tem outro assunto, não tem nada a ver com o que você ouviu aqui. Totalmente diferente. Isso mostra que nós estamos desligados, nós não estamos ligados no que nós estamos ouvindo, ou que nós ouvimos aqui durante o culto, quando saímos daquela porta. Se nós o falasse isso e fosse mais grato a Deus, como que culto que foi maravilhoso, que mensagem maravilhosa, que hinos maravilhosos, que tempo maravilhoso que nós tivemos aqui, vocês iam ver como mudava a nossa vida. Deus quer ouvir isso de nossa boca. Ele quer ouvir isso de nós. E Ele deseja ouvir tanto isso por tanto tempo. E às vezes nós nem fazemos causa das reuniões, do culto, da mensagem, quando nós saímos ali por aquela porta. Não vamos mais, né? Vamos mais aqui. Aí ele diz assim, ó, se queres conversar uns com os outros, há lugares onde podemos conversar assim com os outros, mas nunca ande de um lado para o outro, no santuário, onde não se consegue ouvir a si mesmo, ouvir a mensagem, de tanto a caminhação, conversa. E algumas pessoas, pensar que algumas pessoas entram e simplesmente não sabem o que fazer, que isso tira atenção, mas você está um vizinho do banco, sentado no banco, aquele vizinho está dormindo, ou está escrevendo alguma coisa enquanto a mensagem está sendo pregada, ali com a caneta, escrevendo outra coisa que não tem nada a ver com o culto, não tem nada a ver com a mensagem, não é destaque nenhum. Ou levanta ali, toda hora senta, levanta, senta, levanta. Se tem uma criança, tudo bem, né? Ela está chorando ali, ou quer uma água, ou quer ir no banheiro, tudo bem. Mas se não há necessidade, então o profeta recomenda, fique quieto, sentada, sentado, não ande no edifício, sem necessidade. Você também tira a atenção do seu vizinho, o banco, da mensagem. Perturba o seu vizinho. Incomoda seu vizinho. Isso é muito bom. O povo da mensagem é bem ensinado, irmão. Glória a Deus. Simplesmente não sabe o que fazer o seu vizinho, o banco, ele está dizendo. Quando você fica caminhando no edifício, levantando e tal, escrevendo em alguma coisa, não tem nada a ver com o culto. Aí ele fala, é tanto barulhos e coisas assim, tal coisa humana, e tenho visto isto em igrejas, está vendo? Eu falei aqui no início da mensagem, o profeta ele pregava em outras igrejas e ele via isso. Ele diz, tenho visto isso em igrejas, a ponto de fazer me sentir muito mal. Porque não entramos no santuário do Senhor nós entramos no santuário do Senhor para nos encontrar uns com os outros. Aí ele está dizendo aqui, ó, é importante aqui, eu vou pegar aqui, vou ler mais direitinho aqui, ó. Não entramos no santuário do Senhor para nos encontrarmos uns com os outros. Não é isso não. Eu vou lá porque eu quero ver irmão fulano de tal, irmão fulano de tal. Eu tenho um negócio com ele, um negócio com ela e tal, sobre um serviço, não sei, Senhor, não é isso não. Nós viemos aqui para adorar a Deus, para ouvir a palavra de Deus, sentir a sua presença, alimentar a nossa alma. É para isso que nós viemos à igreja, diz o profeta. Não é porque eu tenho que ir, porque senão o irmão vê eu um culto, 2 cultos sem ir, vai falar que eu me apostatei, que eu me desviei, que eu tal, nada disso não. Você vem porque você ama Jesus, deseja vir aos cultos. Há um desejo no seu coração como o de Davi ali.
para vir à casa de Deus, vir adorar o seu Deus. Você ama Jesus? Então não viemos aqui para encontrar uns com os outros. Nós viemos aqui para adorar a Deus. Então, irmão, para os nossos lares, então voltamos para os nossos lares depois de adorarmos a Deus, né? Esse santuário é dedicado à adoração a Deus. Quando fique do lado de fora, fale de qualquer coisa que quiserem, lá fora, não no santuário. Contanto que seja certo. Fale coisas boas também. Se tem que conversar com o seu irmão, diz o profeta. Lá, ele fala aqui, ó. Fique do lado de fora. Fale de qualquer coisa que quiserem. Contanto que seja certo e santo. Vão à casa um dos outros, outro dia, para conversar alguma coisa, diz o profeta. E conversem em outros lugares. Mas quando entrarem por aquela porta, fique quietos. Agora, esse ficar quieto não quer dizer que você não pode dar um amém, dar um glória a Deus, adorar a Deus, até gritar como ele vai falar aqui, ó. Você vem aqui para falar com ele, veja, e deixar que ele fale com você. E agora ele está falando comigo, está falando com você através da mensagem, irmão. Não pense que ele vai falar daqui 1 minuto, 2 minutos. Ele já está falando. O problema é que falamos demasiado. Andamos demais para lá e para cá no santuário. Às vezes vamos ao banheiro sem necessidade, vamos ao espelho, vamos não sei o que lá mais, vamos beber água sem necessidade. O problema é que falamos demasiado e não ouvimos o suficiente. Sai fora da hora, essa bagunça toda, né, irmãos? Então, quando entrarmos aqui, esperemos nele. Você quer receber a sua bênção? Então, quando você entrar aqui no tabernáculo, no santuário, você deve esperar nele. Agora ele fala aqui, agora no antigo tabernáculo, talvez não haja uma pessoa presente nesta manhã que esteve ali no dia da dedicação. Quando ele fala Manjó, não sei, ele fala o nome do irmão, ou da irmã aqui, não entendo esse nome aqui não. Tocou a música. E fiquei a música que diz, fiquei atrás de 3 cruzes. Aqui para dedicar o lugar, tocou essa música. Eu não permitia que ninguém ou os porteiros ficavam junto à porta. Ele fala aqui, eu não permitia que ninguém, os porteiros ficavam junto à porta para garantir que ninguém falasse. Aí está os diáconos na porta, de pé, nos cantos da igreja, mantendo a ordem da igreja, observando ali, se tem alguém conversando ali, fora de ordem, então ele aproxima e conversa mansamente, né? Como o profeta recomenda com o irmão, com a irmã, para manter a ordem da igreja. Então eles estão ali na porta, garantir que ninguém ali falasse. Quando conversava-se do lado de fora e entrava-se e se deseja silenciosamente conversar-se do lado de fora. Se tem uma necessidade muito grande, né? Então vai lá,
fala com o seu irmão lá e volte rapidinho. Isso é uma coisa que não pode, né? Aconteceu um acidente, aconteceu uma coisa, precisa levar ao médico, chamar a ambulância e tal, ou entrar em contato com a família, ou alguma coisa aconteceu, né, em São Paulo com sua família e alguém chega ali. Então você pode sair lá fora. Alguém chama, o diácono chama, você vai lá, conversa com alguém lá fora. Mas até nisso na igreja não deve fazer isso. Então vai silenciosamente, você veja só, lá de fora, e entrava-se, se desejasse, silenciosamente, você vinha ao altar e orava silenciosamente e voltava ao seu assento. Agora isso aqui é importante. Quando você entra no tabernáculo, no santuário, você deve, se você deseja, que seria bom, né? Você vinha ao altar e fazer a sua oração no altar. Ajoelhar e falar com Deus. Isso é muito bom, viu, irmão? Pensou? Você chega no santuário, vai diretamente no altar e faça a sua oração. Depois você volta e se assenta no seu lugar. Mas dificilmente se vê hoje na igreja isso. Eles entram na igreja, os crentes entram na igreja e nem sequer ora. Senta no banco como se fosse um visitante. Entra na casa do Senhor, no santuário, que foi um lugar que foi dedicado, consagrado ao Senhor, e só senta, simplesmente senta, fica olhando para as paredes, para lá e para cá, para um irmão, para outro irmão, e não faz uma oração. Eu não estou dizendo vir ao altar, o profeta pede aqui para vir ao altar, mas não quer vir ao altar, tem dificuldade para vir ao altar, mas ao menos aí no banco, onde você chega, curva a cabeça e faz com Deus. Faz uma oração, fala com Deus. Você chegou no altar, você chegou melhor no santuário, na casa do Senhor. Você deseja mais de Deus, então faça uma oração, feche os olhos. Não precisa fazer oração alta, né? Para o seu vizinho ouvir. Curva a cabeça, fala com Deus. Está vendo como é que nós estamos desordenados? Nós não estamos alinhados com a mensagem, não. Como ensina a mensagem, a ordem da igreja. Aqui não é a ordem da igreja, não. Se eu pegar a ordem da igreja aqui, o profeta ainda fala, ainda bate muito mais forte. É a mensagem de Deus ocultando-se em simplicidade. A revelação de 7 selos. Aqui neste livro. Será que nós estamos enquadrados com essa mensagem que o profeta pregou? Será que nós estamos enquadrados? Então você vem ao altar. Eles vinham ao altar e oravam silenciosamente e voltavam ao seu assento. Abria a Bíblia e começava a ler a sua Bíblia. Você já pensou, irmão? Esperando que o culto começasse ali. Os períodos de louvor, horário da abertura do culto, eles liam a sua Bíblia. Vinham ao altar, orava, voltava e abria a sua Bíblia e começava a ler a sua Bíblia. E o que o próximo, o seu vizinho fazia? É assunto dele, é problema dele. Se ele não lê a Bíblia, se ele não vem ao altar, não faz uma oração, é problema dele. Mas você, realmente você age assim. Você vem ao altar, diz o profeta, faz oração, volta, senta no banco e lê a sua Bíblia. Se o vizinho um lado não faz, o profeta fala, é assunto dele. Você não tinha que dizer nada. Fique no seu lugar, mantendo a ordem. Se caso quiserem falar com ele, você dizia, eu me encontrarei com você lá fora, aqui eu não posso conversar. Se alguém falasse com você, perguntasse alguma coisa, então você falaria para ele, nós encontraremos com você lá fora, aqui nós não podemos conversar, estou aqui para adorar ao Senhor. Então você lia a sua palavra,
ou ficava sentado quietamente, esperando pela palavra e pelos louvores. Então a música, ele fala sobre essa irmã. Eu não sei se ela está aqui nesta manhã ou não, a irmã. E ela tocava o velho piano, e eu creio, e ficava aqui neste canto, e eu me lembro bem, e ela tocava suavemente este hino, lá na cruz onde o meu Salvador morreu, suavemente. Agora é importante, né? Por isso que nós não usamos bateria, irmão. A pessoa fala, mas por que não usa bateria na igreja? Que mal faz? Então a gente pega o exemplo do profeta. Aquilo que mais o irmão Branham amou, os hinos que ele cantava, você pode notar e ver os vídeos do irmão Branham cantando, louvando a Deus. Você vê que hinos, como era, cantava esses hinos. Não via bateria ali, né? Aquela coisa agitada, ninguém via. Está aí os hinos do profeta. Você pode vir na internet e ouvir os hinos dele, esses vídeos que ele cantam aí. E os hinos é diferente, né? E ele comenta sobre essa irmã, que ela tocava suavemente. Por isso que Goiânia manteve sempre a ordem, né, irmão? Sobre os hinos, instrumento. Tá certo. E ela tocava suavemente. Lá na cruz, onde meu Salvador morreu, uma música bem lenta e suave. Agora tem gente que não entende, né? Acho que não lê a mensagem do profeta. Eles acham bonito assim, bateria, hinos agitados. Não sei. O pastor Joaquim, ele dizia assim: nós podemos ter problema aqui, que nós temos muitos problemas aqui, mas lá em cima nós não temos problema, quanto à doutrina, quanto ao ensinamento. Isso é muito importante. A doutrina é sadia, o ensinamento é sadio. E nós vamos manter. Ah, mas é bonito, pastor, é bonito, mas vamos manter a ordem da igreja. O ensinamento do profeta. Irmão Branham elogiando essa irmã, os bons tempos, as boas músicas. Ele diz bem lenta e suave. E então até que chegava a hora do culto, e o dirigente de cântico se levantava e dirigia uns 2 hinos. Ele pede até 2 hinos, né? Mas ele dizia que ela dirigia os 2 hinos. Eles dirigiam ali 2 hinos congregacionais. E então, se alguém tivesse um solo de destaque, o cantava. Mas nunca um comportamento desrespeitoso. Tudo em ordem. Ó, nós temos aqui meia hora de hinos, né? Período de louvor, né? Apresentação e tal. Mas são hinos sacros, né, irmão? Hino sacro. Dentro da ordem. E adoração a Deus. Mas não é que você não pode também dançar no espírito. Até pular. Não, isso não é isso não. Agora nós não usamos bateria. Para adorar a Deus. Nós achamos bem melhor usar o instrumento que nós usamos aqui, violão, violino, sanfona, né, irmão? É muito bonito também. O piano, ou o órgão, o teclado, vamos dizer isso. Não comportamento desrespeitoso. E então a música tocava continuamente. E depois quando eu ouvia isto,
Ou seja, quem sabe somente crê, né? Sendo solado, eu subia, eu sabia que era hora de eu vir à frente à plataforma. Tudo em ordem. Aí o Espírito Santo trabalha. Estou aplicando aqui, irmão. Essa aqui não é a ordem da igreja, mas estou aplicando a mesma ordem. Mensagem, a ordem da igreja a vocês aqui pela internet. Isso é um freio. Às vezes nós acostumamos demais, demoramos tempos de ouvir a mensagem, a ordem da igreja, e nós saímos fora da ordem. Ficamos um pouco meio bagunçados, né? E achando que Deus é obrigado a nos abençoar assim. Isso aqui volta, torna a regressar nós para dentro da ordem da igreja. Aí, as igrejas que estão me assistindo em casa, tudo em ordem. Logo que a hora passa, não dá tempo, gente, né? Mas aos poucos a gente vai chegando mais. Graças a Deus. Quando o ministro entra em uma congregação de pessoas orando, ó irmão, quando o ministro entra em uma congregação de pessoas orando, que vem ao altar orar, e a unção do Espírito, você há de ouvir do céu, olha irmão, você há de ouvir do céu algo de Deus, uma atmosfera celestial. Simplesmente isso você sente. Não há como evitar, isso vem a você automaticamente quando você está em oração e em ordem com Deus. Não há como evitar de não senti-lo. Mas se entra em uma confusão, então você fica tão confuso ali naquela igreja. O Espírito Santo vai embora. O espírito é entristecido. E não queremos isto. Não queremos vir aqui, nós queremos vir aqui para adorar. Temos lares encantadores, temos filhos, a nossa família, e nós temos que dar bom exemplo para eles, netos, passar esses bons exemplos, esses bons comportamentos na casa de Deus para os nossos filhos, para que eles não cresçam desordenadamente na casa do Senhor. O profeta fala, temos lares encantadores, sobre o que eu vou falar num minutinho, e assim por diante. Em casa, ele fala em casa é onde visitamos nossos amigos. Você quer visitar um amigo, vai em casa, ele bate sempre aqui, né, irmão? Parece que o negócio lá estava demais, né? Você quer fazer visita, não é na igreja. Quer encontrar com o seu irmão, não é igreja. Na igreja, vai na casa dele, vai na casa dela. Ele quis dizer, foi isso. Trata o assunto, compra, vende, conversa. Mas aqui não, né, irmão? Aqui é para onde nós o levamos. Aqui é a casa do Senhor. Nós levamos nossos filhos na casa do Senhor. Nós trazemos aqui é a casa do Senhor. Então temos que manter a ordem. Agora há criancinhas, ora, bebezinhos. Agora eles não têm entendimento. Eles, a única maneira de conseguirem o que querem é chorando. Não, eles querem água, eles começam a chorar. Quer ir ao banheiro, eles começam a chorar. Quer amamentar, eles começam a chorar, diz o profeta. Então a mãe pega esse bebezinho, leva ao berçário, amamenta ele, ou dá água para ele, ou leva ao banheiro, faz alguma coisa para ele se acalentar, né, irmão? Acalentar, não é assim? E manter a ordem da igreja. O Espírito Santo falando como ele está falando agora mesmo. Glória a Deus.
E às vezes é um gole d'água, e às vezes necessita de atenção da mãe. E assim, nós, pela graça de Deus, dedicamos um cômodo. Foi chamado na relação sala de choro. É um berçário ali, né? Mas está bem em frente de mim, ele está ali, né? E em outras palavras, onde as mães podem levar os seus bebês. Agora, isso talvez nunca me incomode. Um choro de um bebê, o profeta dizia, nem incomodava ele. Aqui no púlpito, ele diz assim: agora isso nunca me incomoda aqui no púlpito. Talvez eu nem note, estando ungido, né? Unção, o profeta era tão grande que ele nem notava um chorinho de um bebê ali, né? Ele estava anestesiado pelo poder de Deus, né, irmão? Graças a Deus, né? Mas há outras pessoas assentadas perto que incomoda, isso incomoda. Veja, elas vêm aqui para ouvir o culto. Por isso as mães, seus bebezinhos começam, se começarem a, ele diz assim, choramungar, né? Você não pode evitar. Ora, claro, você deve trazê-lo. Você deve trazê-lo, eles à igreja. Ah, ele chora muito, tal, não vou não. Que comece não, traga ele à igreja. Ele é um tanto pirracentozinho, né? Não fica quieto lá e traz desconforto para os irmãos, mas você traz à igreja. Não vou não, porque é levado. Você deve trazer seu filho, a sua filha à igreja. Ele vai aprender, ele vai ter que aprender. Ele vai ter que obedecer a ordem da igreja se ele já tem um pouco de entendimento. Mas você deve trazer. Senão você também perde o culto, perde a reunião. E é tanto prejuízo para você e tanto para seu filho. Você está acostumando ele sem os cultos. Quando ele crescer, ele não vai querer vir aos cultos, não. Uma verdadeira mãe deseja trazer o seu bebê à igreja. Isso é o que se deve fazer. A família, irmão, o maior patrimônio que nós temos aqui na terra não é prédio, fazenda, carro, casa, não. É a família, gente. Por isso nós devemos cuidar da família, trazer suas crianças para a escolinha, para os cultos, e eles serem ensinadinhos, crescer nisso. Temos uma sala ali de onde você pode ver cada canto do edifício ali. Você pode ver todo o auditório. É um berçário ali, né, irmão? Pode ver toda a igreja, né, ali e tal. Você pode ficar lá e assistir os cultos, né? O que dizer foi isso. Um alto-falante lá no qual você pode controlar o volume de modo que queira, ali no berçário também tinha um alto-falante ali, né? Que queira um pequeno banheiro ali no canto também, um lavatório, então não tem muito conforto, né? E tudo é exatamente para a comodidade da mãe. Comodidade da mãe. Comodidade da mãe. Com cadeiras e coisas tais. Você pode se sentar. Lugar para trocar o seu bebê, se precisa ser trocado, e tudo se encontra ali. Está tudo arrumado. E então muitas vezes adolescentes e às vezes adultos chega, e você sabe, jovem, passa bilhete uns para os outros, né? Diz o profeta aqui, né? Passa bilhete, papelzinho. Você sabe que até muitos faziam isso, em muitas igrejas, até criticando da mensagem do pastor. Não pode falar, então escreve e passa o papelzinho para o outro. Tem gente de todo jeito, né, irmão?
tratando, né? Lugar para sair depois do culto, então não pode não falar, então escreve no papelzinho, passa para o vizinho lado. Depois do culto nós vamos em tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar. Quer dizer que está no sentido, está no espírito da mensagem? Não está. Está no espírito do culto, da reunião? Não está. O profeta deu uma geral aqui, irmão. Passou a vassoura mesmo, hein? E deu uma boa varrida, né? Então o jovem passa bilhetes, ou brincadeiras, ou algo assim na igreja. Agora, você tem idade suficiente para saber que não deve fazer isso. Está vendo? Você deveria saber que não é para fazer isso. Está vendo? Você não deveria vir aqui. Se é para isso, o profeta fala, você não deveria vir aqui à igreja. Se espere ser um verdadeiro homem, algum dia, cria sua família para o reino de Deus. Dê exemplo para eles. Leve à igreja, traz a casa do Senhor. Olha só, né, irmão? Então comece pelo princípio. Haja certo, faça o certo. Agora, claro, agora os porteiros ficam nos cantos dos edifícios, que é os diáconos, né? Os porteiros ali, né? E assim por diante. E se houver qualquer comportamento impróprio, eles estão ordenados como devem fazer, né? E os administradores se sentam aqui na frente, para que no caos de algum começo, de alguém começar a se comportar mal, eles estão comissionados a pedir que a pessoa fique quieta. Mas às vezes acha ruim com o diácono. Esse diácono é enjoado. Às vezes fica criticando o diácono, né, irmão? Fazendo vaia com o diácono. Isso é um desrespeito. O diácono não é nada não. Ele não é pastor. Olha só, ele foi ungido também. Ele ocupa uma posição tremenda diante de Deus, muito brilhante. Ele é ordenado para fazer isso e pedir que as pessoas fiquem quietas. Mas tem diácono que não tem valor de uma palha seca. Não tem valor de um lixo. É como se fosse um marmanjão aí de pé, sentado na cadeira, um boneco. Não tem valor. É falta de respeito. Deus pode te cobrar por isso, por faltar respeito com o diácono. Se ele pede para entrar para dentro, aí você estica o beiço e não dá ouvido. Até sai para pirraçar. Ele vai ter problema, consequência na frente. Então, se ela não se dá ao respeito, seria melhor que outra pessoa ocupasse o seu assento. Está vendo? Se esse irmão não está respeitando ao diácono, para ficar quieto, na ordem da igreja, no banco, então o profeta fala, é melhor você se levantar e sair, em outras palavras, e dar o seu lugar para outro que queira ouvir a mensagem. Espera mais um pouquinho, irmão, estou terminando. Qualquer coisa a gente continua no próximo culto, não sei, ou seja, outra linha. O Espírito Santo sabe melhor, né? Porque há alguém que quer ouvir, tem desejo de ouvir a mensagem, vai ao culto para adorar a Deus. Às vezes a pessoa fazendo barulho, inquieto ali, levantando, saindo e tal, e coisa, escrevendo, ali perturba alguém que está ao seu lado, tira a atenção dele de ouvir a mensagem. Isso que o irmão Branco está dizendo. Há alguém que vem com esse propósito, para ouvir a mensagem, para adorar a Deus, para cultuar, para ouvir.
E é para isso que estamos aqui, é para ouvir a palavra do Senhor. E assim todos queremos ouvi-la. E queremos que esteja o mais quieto possível. Simplesmente o mais quieto possível. Ou seja, nada de falatório e desordem. Muito bem, irmãos. Foi essa mensagem que Deus nos deu nessa manhã, viu? A mensagem que Ele nos deu nesta manhã. Agora ele diz aqui mais na frente, não sei qual parágrafo. Se você deseja, glorifica Ele. Louvem a Ele. Se você quer gritar, grite. Mas tudo no Espírito do Senhor. Tudo no Espírito do Senhor. Vou pegar só o 42 aqui para terminar, encerrar aqui, viu? Só o parágrafo 42. Então, logo o culto seja encerrado, como vai encerrar agora, deixe o auditório, ali vocês deixam o auditório, quando vocês deixam o auditório, terminaram a adoração, então, depois saia e conversa uns com os outros, se tem necessidade lá fora. Ele está dizendo, não aqui. Converse o que querem de fazer, ou o que querem fazer, alguma coisa que querem fazer. Se tem algo que deseja falar com alguém, ou vê-los bem, vão com eles, ou para a casa deles, para tratar de assunto lá, conversar de algum negócio, né? Ou quer que seja, mas não faça isso no auditório. Dedique isto a Deus. Dediquemos isto a Deus. Está vendo? Ele diz assim, ó, esse é o seu lugar de encontro com Deus, onde nós encontramos com Ele. Está vendo? Então vamos proceder assim, meu. Ele fala assim, a lei procede do santuário, claro. E eu creio que isso seria agradável ao nosso Pai Celestial. Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos que nos acompanhou também através da internet, as igrejas. E vamos continuar assim, né, meu? Eu creio que está sendo uma bênção e vai continuar sendo uma bênção, né? Graças a Deus. Nós vamos agora ficar de pé e vamos agradecer a Deus. O irmão Geando aqui vai fazer oração de agradecimento. Lembrando que à noite, às 19 horas, estamos reunidos aqui para mais um culto poderoso na presença do nosso Deus. Lembrando que hoje é culto de ceia. Às 19 em ponto nós vamos começar o culto de ceia. Vocês cheguem mais cedo. Vocês viram aí, né? O profeta recomendando a ordem que nós devemos tê-lo, né? Então chegue mais cedo, faça uma oração, descansa o seu espírito, medita na palavra antes de começarmos o culto de comunhão, de ceia. Então você prepara o seu espírito para tomar a comunhão. Chegue mais cedo, tem uma meia hora para ele, né, irmão? Isso é muito bom, né? Amém, graças a Deus. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, muito obrigado, Jesus, pelas palavras que nós ouvimos aqui nesta manhã, Senhor. O Senhor é um Deus de ordem, Deus, e nós estamos aqui lutando para manter essa ordem, Senhor. E que seja aqui, que seja também nos nossos lares, onde nós estiver, que possamos ter ordem, Deus. Quando nós vim aqui à casa do Senhor, o sentido nosso seja de ouvir a Tua voz falando conosco, Pai, e podermos falar ao Senhor, que é o autor da nossa salvação, ó Pai,
é aquele que responde às nossas orações, que sara as nossas feridas, ó Deus, que perdoa os nossos pecados, Senhor. Então que o nosso sentido seja que o nosso alvo seja o Senhor Jesus Cristo. Ajuda cada um de nós, ajuda os nossos irmãos através da internet, ó Pai, manter essa ordem também nos seus lares, Senhor, ao ouvir a Tua voz falando com cada um de nós, ó Pai. Nós só temos que agradecer, meu Deus, também as igrejas, Pai amado, abençoa cada uma delas, Senhor Jesus. Nós sabemos que se nós manter nessa ordem, Deus, nós só temos a ganhar, nós só temos aqui ser muito abençoados, porque o Senhor que está aqui para abençoar, ó Pai. O Senhor quer ver nós desse jeito, Pai, marchando para a glória, Senhor. Ó Deus, e não saindo da fila, Senhor, mas mantendo na fila, Senhor. No nome de Jesus Cristo, abençoa o culto à noite, Senhor. Prepara as nossas almas, Senhor. Possamos estar no espírito da comunhão, ó Deus. Nós te agradecemos no teu precioso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Bom dia com Jesus. Jesus é tão puro e leal que aclara o meu viver. O amor de Jesus me liberta do mal e envolve meu pobre ser. Tão meigo e tão bom é Jesus, pois guia-me com sua mão. O amor de Jesus é qual fonte de luz, tirou-me da escuridão. O amor de Jesus é mais vasto que o mar, sustém-me na provação. O amor de Jesus, qual fragrância da flor, inunda meu coração. Sua